Bom, o sexto episódio de The Last of Us foi além e trouxe elementos que a gente só iria ver na próxima temporada e na segunda parte do jogo. Vocês pegaram todos esses detalhes? Dina, Shimmer, Seth, vocês sabem quem são eles? Vem comigo pra ver tudo que rolou nesse último episódio agora, vamos lá. Ei, Nestrantes, Peter aqui. Bem, galera, a gente tá encaminhando agora pro fim da primeira temporada e a HBO trouxe agora um episódio simplesmente incrível, né? Com uma das melhores adaptações até agora e já deixa, inclusive, o terreno pronto pra segunda temporada acontecer. Eu acho que até mesmo pra quem é fã do jogo, foi uma surpresa ver a cidade de Jackson tão bem representada ali e os personagens que só iriam dar as caras depois aparecerem assim tão de repente. Acho que pegou a galera de surpresa. Mas nem tudo são flores, ok? Então vem comigo agora pra gente analisar mais o episódio de The Last of Us. Bora lá. Ah, peraí, só não esquece. Um like, aquele like caprichado pra ajudar. Daquela moral pra caramba, sem cordyceps. Tamo junto demais. Agora sim, vamos lá. Joel e Ellie. A forma como a série conta os eventos do jogo, a gente já sabe que é diferente. A gente já sabe que a adaptação não é totalmente 100% igual. Mas a fidelidade tá ali, em cada segundo dos episódios. Fidelidade, ok? Não significa que tem que ser idêntico, né? No episódio 6 lá, eles conseguiram melhorar todos os diálogos dos personagens de uma forma que ficasse ainda mais convincente e que faz sim total sentido com a história que eles vêm desenvolvendo, né, até agora. O episódio foca mais uma vez na relação da Ellie e do Joel. Eu acho bacana essa interação desses dois, né? Fez com que os dois ficassem ainda mais próximos do que já são. A gente percebe que é um desenvolvimento. Mas antes disso acontecer realmente, nesse foco na relação dos dois, os dois passam por limite na relação. O Joel não é mais um garotão que nem eu, vocês sabem disso. Ele tá ficando cansado depois de tanto tempo, tantos anos tentando sobreviver. Ele sabe que ele já não tem mais tanto reflexo, não tem a mesma força. Ele sabe até que o tempo de reação dele, de todas as situações, tá prejudicando ele. Em certas situações, isso até custou a vida dele. E eu não sei se vocês interpretam da mesma forma que eu, mas o Joel, ele passa parte do episódio tentando arrumar a bota dele amarrando solado, né? É uma bota velha lá, é comum no mundo após-apocalipse você aproveitar ao máximo cada recurso que tem. Então, pô, se achou uma bota, você vai querer usar. Só que pra mim aquela bota velha tem um significado maior, principalmente quando ele tenta arrancar a sola dela pra consertar. E aí, finalmente, ele deixa ela cair no chão. E aí, os ombros dele caem também. Aquela bota representa o próprio Joel. É um homem cansado, com várias cicatrizes da vida, tanto físicas quanto emocionais. E naquele momento que ele tá sentado, né, pouco antes de conversar com o Tommy sobre ele levar a Ellie para os vagalumes, o Joel se sente imprestável. Da mesma forma que a bota velha, né? Sem conserto, né? Ele não tem mais conserto aquela bota velha. Então meio que a série mostrou essa associação pra gente. Nesse momento o Tommy entra trazendo um par de botas novas, saca só. Esse par de botas novas nada mais é do que esperança. O Tommy é a esperança do Joel pra levar a Ellie até os vagalumes. E aqui a gente percebe uma diferença gigante com o jogo. No game, o Joel não demonstra fraqueza quando ele fala com o Tommy. Na verdade, a tentativa de convencer o irmão a levar a Ellie é só pelo fato do Tommy ter sido amigo dos vagalumes. Então o Joel fala que ele deve levar a menina e receber o pagamento por ele. Em troca disso, o Joel iria embora e levaria algumas armas e suprimentos e seguiria a vida dele, normalmente, né? Seguiria sozinho. Pode até parecer que no jogo o Joel é um fia das unhas por isso, mas a verdade é que a forma como eles mostram a preocupação do Joel com a Ellie é diferente no roteiro. O Tommy percebe isso quando o Joel corre pra Ellie depois de um ataque de inimigos lá e vê a preocupação do Joel com ela. Na série, os roteiristas tiveram que adaptar. Por quê? Porque não tiveram cenas de ação. A Ellie não correu nenhum perigo. E na boa, galera, eles fizeram isso da melhor maneira possível, porque o Joel, né, que era um cara que nunca baixava a guarda, agora ele tava ali, na frente do irmão todo vulnerável, e mostrando que até ele era capaz de sentir medo. E a gente sabe por que o Joel tá sentindo um medo inexplicável e porque ele não consegue mais dormir direito. Antes, o Joel não tinha sentido na vida. Antes, o Joel só sobrevivia por sobreviver. Tava lá, vivendo. Cada dia pra ele era uma guerra, entende? Era uma guerra, uma batalha vencida. Mas agora ele tem medo que qualquer ação errada dele possa prejudicar a Ellie. Entende como é que agora ele tem realmente um sentido? Mas por que isso, Pedro? Porque ela é a salvação da humanidade? Não, é porque ele vê ela como filha dele. E o medo de ver a Ellie morrendo é o que deixa o Joel paralisado. Ele não quer passar pelo terror que ele passou perdendo a filha dele, né? Por isso que ele reconhece as próprias limitações. Ele sabe que ele não pode levar a Ellie sem colocar ela em perigo. Só que a Ellie não tá nem aí pra isso. E ela tenta convencer o Joel que ela não é a Sarah. Que ele não precisa ficar com medo por ela. Pelo menos pra mim, parece que a Ellie tentou dizer de alguma forma pro Joel que ele não deveria olhar pra ela como se ela fosse uma oportunidade de salvar a filha que morreu, sabe? Tipo, não enxerga tua filha em mim. Mas a gente sabe que a Ellie diz isso pra acalmar o Joel. E não pra dizer que ela não é filha dele. Tipo, ela gosta do Joel, mas ela quer tirar essa preocupação, esse fardo do Joel. Acho bacana isso da Ellie. Só que não tem jeito, o Joel sente isso, né? Pelo menos pela reação dele. O Joel deixa claro que não é pai dela e que ela não é filha dele. Deixou bem claro isso. No jogo, esse momento resulta na Ellie fugindo de cavalo pra uma casa
perto lá de Jackson, na cidade de Jackson. E é lá que acontece a cena dela lendo um diário sentada na beira da janela. Essa cena, né, mesmo que aconteça em momentos diferentes, é mais um daqueles momentos recortados do jogo e colados na série. Exatamente como tá no jogo. Mas enfim, galera, esse episódio aproximou ainda mais o Joe e a Ellie. Os dois sabem que não podem mais viver um sem o outro. O Joe é a única pessoa na vida da Ellie e a Ellie é a única esperança na vida do Joe pra ele sair das trevas lá que ele se enfiou nos últimos anos. Como eu falei, cada ano era uma luta, uma sobrevivência. Cada dia, né? Agora não é mais. Bom, agora é, mas agora com um propósito, entende? E o legal é que o caminho perigoso que o Joe tava com medo de viajar com a Ellie, né, pra chegar no laboratório dos vagalumes, foi o caminho mais tranquilo de todos ali e os dois ficaram ainda mais próximos. Jackson City. A HBO não fez questão de esconder Jackson City e todos os detalhes da cidade. No jogo, né, o encontro da Maria e do Tommy acontece no mesmo momento quando o Joe e a Ellie estão passando pela hidrelétrica. A mesma que eles viram de longe no episódio. Boa parte dos diálogos que aconteceram na série aconteceram naquela hidrelétrica no jogo. E por falar em jogo, a Ellie e o Joe nem sequer chegam a entrar na cidade na primeira parte. Mas a ideia de que Jackson é uma segunda chance, que ali as pessoas podem ir no cinema, ter energia elétrica, né, voltar à vida normal pouco a pouco, fica bem claro pra quem tá jogando. Jackson meio que funciona como um porto seguro caso a Ellie e o Joe queiram voltar pra lá. Então lá eles têm realmente um lugar pra ficar, um porto seguro. Mas como eu disse, galera, Jackson é só explorada mesmo na segunda parte do jogo, onde a Ellie e o Joe estão mais velhos. A cidade ficou muito fiel, a iluminação, as casas de madeira, sabe? Tudo isso é muito parecido. É possível até a gente ver o bar Tipsy Bison, né? O bar que a Ellie visita na parte 2 do jogo. Esse bar é de um cara chamado Seth que caça treta com a Ellie porque ele viu ela beijando a Dina lá, né? Durante o baile de inverno. E por falar em Dina, não sei se vocês repararam, mas tem uma menina que tá observando a Ellie atrás de uma viga enquanto a Ellie e o Joe estão almoçando. No jogo é dito que a Dina viu a Ellie pela primeira vez quando a Ellie roubava carne seca, né? Só que isso só é mencionado na segunda parte do jogo. Eu lembro até de pensar, que magrela é essa roubando a carne seca? Nem roubei tanta carne seca assim. E pra nossa surpresa, o episódio resolveu trazer esse momento na primeira temporada. Esse episódio em si já trouxe muitos elementos que já servem de base pra segunda temporada. Porra, a gente tem a Dina, a gente tem o bar do Seth, a gente tem também a égua Estrela, né, que no original se chama Shimmer. Ela é a égua da Ellie na segunda parte do jogo. Fora isso, a gente tem também aquele momento do Joel dizendo que quer ser cantor e a Ellie fala que quer ouvir ele cantar, mas ele não consegue segurar o riso. O interessante aqui nesse momento é que bem no começo de The Last of Us Parte 2, o Joe toca violão pra Ellie e canta pra ela. E ela promete que não vai rir. Na série, o Joe promete que vai cantar pra ela depois. Isso é maneiro pra caramba. E também tem a questão do fascínio da Ellie pela lua. E na segunda parte do jogo, o Joe leva ela até um museu e ela entra numa cápsula espacial e brinca de ser astronauta. Eu não vou dar mais spoiler sobre a segunda parte, mas é legal ver que esse episódio já deixou boa parte do terreno pronto pra segunda temporada. Tipo, tem muita coisa aberta pra gente ver na segunda temporada. Joel machucado. No final do episódio, depois de confrontar aqueles caras no laboratório usado pelos vagalumes, o Joel tá ferido e cai do cavalo. No jogo acontece algo parecido também, né? O Joel luta com os mesmos caras no laboratório, mas ao invés de ser atingido por aquele cabo quebrado, ele cai do segundo andar com as costas numa barra de ferro que atravessa o corpo dele. É uma cena com muita ação e aquela sensação de perigo dentro do jogo. Mas a série conseguiu manter o mais importante, que é quando a Ellie olha pro Joe caído no chão e diz que não vai conseguir sem ele. Bom, a Ellie vai encontrar pessoas perigosas enquanto ela cuida da saúde do Joe. Mas eu não vou dar mais spoiler do que isso aqui não, ok? Bom, o fato é que o próximo episódio vai ser um flashback onde vão adaptar a história da Ellie com a Riley, igual acontece na DLC The Last of Us Left Behind. Nem tudo é perfeito. Galera, vamos lá. Então, o sexto episódio, pra mim, foi incrível. Mas, convenhamos, né, que o comecinho foi meio desnecessário. O Joe ameaça um casal de velhinhos só pra pedir informação. Pô, galera, com certeza dá pra resolver tudo aqui na conversa. Fala sério, né? Não, e de fato foi o que ele fez, né? Ah, Pedro, mas antes ele precisava saber se o cara não era perigoso. Eu acredito que seria muito melhor se os dois fossem encontrados na floresta pelo caçador. Faria muito mais sentido. Aquele papo de que o outro lado do rio era completamente perigoso e aqueles Texas Rangers fazendo patrulha, algo que não faria falta nenhuma no episódio. Eu sei que existem patrulhas em Jackson, ok, né? Ok quanto a isso. Mas fazer todo aquele mistério eu achei desnecessário. Mas no geral esse episódio foi incrível. Acho que teve algumas coisas que não eram tão necessárias, outras já vieram para somar ainda mais na história, deixar ela ainda mais completa, mais crível, né, do que o próprio game, assim, tipo, pra gente se conectar mais com a realidade do que o próprio game. O fato da série trabalhar tão bem o drama faz com que os personagens fiquem ainda mais críveis, acho que é essa palavra, né, mais próximos da gente. Eu tenho certeza que quem conhece o jogo vai se emocionar muito com a série, como se fosse pela primeira vez. Agora é a tua vez. Curtiu esse episódio? Comenta aqui embaixo. E não esquece, não sai daqui sem a sua inscrição, mantenha ela aqui no canal e dá uma conferida se o sininho tá ativado para você receber as notificações
das notícias nerdices que acontecem no mundo. A gente só traz aqui nesse canal o filé. Por isso que é importante você receber a notificação. O vídeo, você decide se vai assistir ou não. Obrigado por isso. Até a próxima. Fui!